a abordagem humanizada dos pacientes em sofrimento. Acho que todos os outros palestrantes já falaram bastante sobre isso, mas eu vou dar um outro olhar, né? E a gente vai compondo a mesa. Quando a gente pensa em sofrimento e olha para essas imagens, é difícil refletir sobre o sofrimento, né? Com a família, bebendo uma cerveja, comendo uma pizza, andando de bike, de bicicleta, agora de patinete, né? No carro, viajando com a família. Isso é muito gostoso. Mas, de repente, essas vidas, às vezes, são atravessadas. E muitas vezes são atravessadas por sofrimentos muito intensos, né? E, de repente, você se vê num lugar onde você não reconhece, não é mais o seu lugar que você está acostumado, você já tem aparelhos ligados em você, você tem uma equipe que está mais próxima do que, às vezes, parentes que você estava acostumado. Então, essa é a realidade que a gente vai conversar agora. É uma realidade muito diferente do que nós estamos vivendo aqui. Então, como o Dalton já falou de maneira muito boa, né, as dimensões da dor e do sofrimento, né? Que esse sofrimento, ele é amplo, né? Não dá pra gente falar a dor e o sofrimento de uma forma rasa. Quando a gente fala de dor e sofrimento, a gente tem que entender que tem a dimensão física, né? Que pode ser por uma agressão, uma deteriorização do corpo, um funcionamento que não é o normal, o esperado, ou a dimensão psíquica, né? Que aqui a área da psicologia vai falar bastante, mas todos entendem também de forma geral, né? Que é a dimensão do sofrimento que é muito multifatorial. Muitas coisas podem estar cometendo esse paciente e dar essa dimensão psíquica de sofrimento, né? Seja pela mudança de humor, o medo da morte, a perda da esperança, o pânico e a dimensão social, que geralmente, como já falaram, é marcada pelo isolamento e essa perda do papel social que essa pessoa tinha. Assim como nós, essa pessoa também tinha uma profissão, uma família, parentes, ela tinha várias outras coisas na vida dela, né? E, por fim, a dimensão espiritual, que é a perda do sentido da vida, da esperança. E quantas vezes a gente já não viu pacientes que estão com tanta dor, com tanto sofrimento, que fala, dói a minha alma. É uma dor muito profunda, né? E aí me lembra muito desse autor que fala, os corpos não sofrem, as pessoas sofrem, né? Que é se lembrar que esse paciente que a gente está olhando não é só um paciente, é uma pessoa. Então, eu gosto muito dessa imagem. A Nicole colocou uma imagem bem parecida, que é quando o paciente né, a vida e, de repente, vem uma nuvem, né, uma neblina muito extensa. E aí os caminhos que você estava preparando, de repente, já não é mais o possível. Aquilo não vai ser exatamente como você imaginava, né? A travessia está um pouco diferente. Mas que esse paciente que está sendo atravessado por essa neblina, né, doenças, acometimentos, enfim, tantas outras coisas que podem acontecer, não impede que a gente se lembre que ele é um ser biográfico, né? O Dr. Paulo falou um pouco sobre isso, mas o que é o ser biográfico? Ele tem uma história, ele tem uma vivência, ele tem uma bagagem, né? Tem todo um sentido para ele as coisas, os valores, o que ele realmente pensa da vida. E uma pessoa doente não perde o seu ser biográfico. Ele só é uma pessoa doente com o seu ser biográfico. E a doença reveste, então, essa individualidade que ele já tem, e ele vai ser uma pessoa doente. Então, se ele era chato antes, ele vai ser chato e doente. Se ele era legal, ele vai ser legal e doente, né? Então, assim, a gente tem paciente chato? Tem. Não é todo mundo que é legal, né? Tem paciente que fala que quer morrer, você tenta ter toda a empatia, né? Tá ali do lado e ele tá falando pra você vai embora. Acontece, né? A gente tem paciente assim também. Porque ele é único. É a vivência dele. É como ele foi vivendo e acumulou a sua bagagem, né? Então, as doenças, apesar disso tudo, né? A gente, quando cuida na forma mais científica, né? Diagnóstico, prognóstico, terapêutica, que é isso que todo mundo falou, nenhum deles, a gente não pode esquecer que são pessoas, né? Eu não trato a doença. Eu trato o paciente que passa por uma doença, né? Que agora está doente. E, por fim, né, que essa pessoa está inserida no seu contexto, assim como todos vocês estão inseridos em contextos diferentes. Temos uma família. Então, tudo isso é o sofrimento, né? Eu fiz isso para a gente entender um pouco melhor, a nossa imagem ótima ali no canto, né? A neblina, que é provavelmente esse sofrimento, que pode ser de diferentes instâncias. O sentido da vida, que é o caminhar. E aí, pegando Frankl, né, ele cita Nietzsche, quem tem um porquê viver, aguenta qualquer como. Ai daquele que não vê mais uma meta em sua vida diante de si, cuja vida não tem mais conteúdo. Já pararam para pensar nisso? Quantas mães aguentam tanto sofrimento com criança na gravidez, mas tem um objetivo, tem um porquê, tem uma finalidade, né? Ou em outros momentos da vida. E aí a gente se lembra, né, um pouco da esperança. Tem um porquê depois, tem uma finalidade ali. Então aqui eu vou mostrar um pouco do ciclo do que acontece com os nossos pacientes, né? Então tem vários níveis, a gente vai começar com a doença.
que geralmente nos recorda que temos uma debilidade, que a gente tem uma necessidade do outro. Numa sociedade muito individualista é muito difícil, né? Eu acho que quando eu atendia na enfermaria do HC, o que eu mais via era paciente que não queria ajuda para nada. Achava que podia ser independente de tudo, que não precisava de ninguém. E aí você tentava voltar, nossa, mas você nunca precisou de ninguém na sua vida? Né? Então, sei lá, por exemplo, bem mínimo. O alimento que você come veio de alguém, né? Alguém plantou, depois foi para outro lugar, né? Então você precisa das outras pessoas, né? De forma mínima, até de uma forma mais complexa, como no caso da doença. E aí depois vem as dores incontroláveis, né? Como o Dr. Paulo falou, e que o ano passado, no Congresso de Dor Crônica da USP, foi dito que a maioria dos pedidos de suicídio assistido nos Estados Unidos, cerca de 65%, era por dor incontrolável. Já imaginou como é viver dor nível 10 todos os dias da sua vida? É difícil achar que tem outra escolha se não querer morrer, né? Então, será que a gente está dando essa escolha? Porque quando a gente não tem duas opções, não dá para fazer escolha, né? Depressão, que muitas vezes está acompanhado, né? Tem um monte de pacientes sendo medicalizados, né, por depressão, e isso vai aumentando. A solidão de estar nesses lugares hospitalares, né? Porque, de fato, está longe do seu habitat, falta de perspectiva de vida, o vazio existencial e o desespero, que é, de fato, a ausência da esperança, né? De que minha vida não tem mais um sentido, né? Então, tem esse sofrimento nas enfermarias, em todos os pacientes doentes, e cabe a nós, profissionais, de alguma forma, tentar unir tudo que esse paciente está passando, entender, né? E tentar retomar uma esperança, né? Transformar esse sofrimento para o nada, para o além, se ele tem um sentido naquela vida, entender se esse paciente consegue dar um sentido único, ou será que ele tem uma forma de transcender, né? Então, nisso eu coloco esse mapa conceitual para vocês, de que a vida, a gente sabe que tem o nascimento e tem a morte, né? E o período da vida é isso aí. O depois da morte a gente não sabe, mas antes da morte a gente está vivo. Então, enquanto a gente está vivo, a gente tem a dimensão física, psicológica, social, que a gente já comentou, e a espiritual. E aí, de repente, você está vivendo de boa, ou às vezes já nasce, né? Enfim, vem uma doença. E essa doença realmente atrapalha as nossas dimensões, né? Vem uma confusão, é muito difícil, mas de alguma forma a dimensão espiritual se mantém, né? Porque há um desejo intrínseco de querer estar bem. Acho que ninguém se vê numa situação ruim e fala, ai, tá ótimo, quero continuar ficando mal aqui e tá tudo bem. Não. Existe um desejo implícito e intrínseco do ser humano de querer estar bem, minimamente em uma dimensão que seja. E aí vem a fé, né? Que aí vocês podem perguntar, mas todo mundo tem fé, Estela? Tem. Vocês entram no ônibus e ninguém pergunta se o motorista tirou a carta. Alguém pergunta? Não. Né? Então, a gente tem a fé de que, olha, ele vai dirigir bem, eu não vou morrer aqui. Né? Você entra no avião e você não fica duvidando, mas será que o piloto vai piloto? Não, fé humana. E tem fé espiritual, né? A fé divina, que é de uma forma muito ampla, né? Que pode ser representada pela religião, a transcendência, que é uma forma mais ampla da nossa espiritualidade. Mas que, de forma geral, a maioria delas nos dá esperança de felicidade. Né? E essa felicidade pode ser na nossa vida atual, na nossa vida depois, ou pode ser através de uma cura, ou de um milagre, e essa pessoa vai acumulando no que ela acredita. O Instituto Americano de Opinião Pública, né, fala que 80% dos americanos tinha essa frase, eu recebo bastante conforto e apoio das minhas crenças religiosas, depois dos 65 anos aumentava, 90% dos pacientes diziam que suas crenças religiosas e suas práticas são importantes para o enfrentamento e aceitarem melhor suas doenças, e 40% indicam que a religião é um fator de ajuda mais importante. Então, a gente tem comprovação científica também, né, gente? Eu vou colocar mais outros trabalhos falando sobre isso. E aqui vai mostrando pra gente, né, quanto mais grave e próximo da morte o paciente sente, o paciente sente uma necessidade crescente de ser abordado na esfera da espiritualidade. Conforme o diagnóstico assume maior gravidade, as solicitações pelo acompanhamento espiritual crescem, atingindo 90% dos entrevistados. Lá no HC, fiquei na geriatria, e era incrível que ninguém perguntava se o paciente queria algum acompanhamento. E aí, quando você perguntava, mas pode? Eu posso pedir para o padre, para o pastor, ou sei lá quem vir? Mas claro, aqui você pode, né? Não é sua casa, mas a gente quer dar o conforto. Né? E quantos não ficavam extremamente felizes, ou ficavam no meu pé depois, e aí, já chamou? Já chamou? Vai chamar? Já chamou? Eles não vieram. E que bom que alguém ali podia perguntar isso para eles, né? Porque, de fato, faz diferença. Eu falava, às vezes, né, que os filhos tinham medo, né? Mas vai perguntar de padre, vai perguntar de pastor, quer dizer que vai morrer? Eu falava, mas ele seguia essa religião? Seguia. Então por que não pode seguir no hospital? Quem disse que é porque vai morrer? Né? Então ele segue no hospital também. Então, na área da saúde, o melhor a fazer pelo paciente deixou de ser verificar os índices, todos os exames, né?
Era preciso ampliar os horizontes dentro de uma nova perspectiva, além do raciocínio científico, de enxergar essa pessoa como alguém de valores emocionais, sentimentos, vontade, fé e esperança. E aí, voltando nesse cuidado amplo, né, que a gente já comentou antes na mesa, que a cuidar do outro implica e mostra que eu reconheço o outro como ser humano na sua unicidade e totalidade. É isso que o paciente quer. Ele quer se sentir reconhecido. Será que eu estou sendo digno? Que é o que ele falou, o professor Dalton, né? Eu estou sendo visto como pessoa? Ou você só está me tratando como objeto, que alguém vai lá, me dá banho e me vira? E aí o papel do psicólogo no estudo? Acho que vocês já devem saber, né, mais ou menos, a resiliência está super em alta. E realmente é muito importante, né, falar desse termo para explicar a capacidade do indivíduo superar as adversidades e se adaptar de forma saudável ao seu contexto. E aí a gente vai começar a questionar, tá, é um fator inato, é um fator adquirido, a gente vai poder fazer o quê com isso que está acontecendo? Né? Dá para se adaptar? Ou seja, vamos reabilitar, vamos modificar o que está acontecendo? Ou é uma superação? Olha, o que aconteceu não tem como melhorar, mas a gente vai ter que elaborar isso, dar um sentido, encontrar um novo sentido, uma nova trajetória. É circunstancial ou é permanente na vida do nosso paciente e dos familiares? E aí, nisso, eu lembro de 2 casos que me marcaram um pouco. Eu atendi uma acompanhante, né, uma cuidadora. E a mãe veio falar para mim, que a paciente, né, falou assim, olha, eu estou muito angustiada, porque minha filha vem pouco e quando vem fica chorando no pé da minha cama. Então, assim, ela não aguentava a filha dela. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui falar com a filha, né, que faz parte de um bom atendimento psicológico hospitalar, atender os acompanhantes. E a filha chorava, desesperada, de que eu não vou aguentar, eu não consigo vê-la assim, eu não vou aguentar, é muito difícil, eu estou sofrendo muito, eu não vou aguentar. E aí, ao longo dos atendimentos, ela começou a ver que, nossa, eu estou sofrendo, mas a minha mãe está sofrendo. Nossa, como é que deve ser para minha mãe me olhar assim? E aí ela começou a conseguir refletir do que ela estava passando. Né? Então, essa dimensão mais transcendental, de que sair de si, ir para além. A mãe estava sofrendo mais, e ela conseguiu começar a pensar na família dela. Né? Então, assim, depois de meses, ela conseguiu me falar que ela tinha família, que ela tinha filhos. E ela foi retomando que ela tinha outros sentidos na vida, que de fato a dor da perda da mãe ia ser grande, mas que existem outros sentidos ali também, né? Então ela comentou no final assim para mim que a minha mãe nunca vai morrer, nunca vai partir do meu coração. De que ela entendeu que a mãe não poderia não estar mais aqui de forma material, mas que a mãe continuaria com ela, viva nela ou de outras formas do que ela acreditava. E o segundo caso que eu lembro, e eu gostei bastante, de uma senhora que ela tinha quase 80 anos e ela cuidava da filha de paralisia cerebral. A filha já tinha quase 60 e estava internada, muito adoecida, né? E as pessoas ao redor ficavam, nossa, mas como é que ela aguenta, né, cuidar dessa filha? Gente, que pesado, o esposo dessa senhora faleceu. E aí a resposta dela era incrível, né, de que a minha missão era acompanhá-la. E se eu posso acompanhá-la no hospital ou em casa, essa é a minha missão. Ela tinha entendido aquilo como sentido. Então, assim, são exemplos mais práticos, né, que eu consegui de alguns casos que eu atendi. E ela não tinha nem desespero, nem falta de esperança, ela sabia que a filha, né, estava muito adoecida, mas ela falava, olha, eu posso fazer hoje aqui é vir, abraçá-la, ajudar no banho, é o que eu vou fazer. Então, o ser humano não vive apenas de bem-estar, né, como o Frankl disse, acho que a gente está percebendo, né, ao longo das palestras. E o papel do psicólogo também é trabalhar, né, com a aceitação das mudanças, autoconfiança, humor, reflexão, empatia, orientação para o futuro e a sociabilidade. Aqui eu coloquei pesquisas que falam sobre a importância do sentido da vida que estão surgindo, né? O sentido da vida para melhorar não apenas a saúde mental, mas também a função física, objetivo e finalidade da vida associado com níveis mais baixos de incapacidade, objetivo da vida associado ao risco, diminuição do risco de incapacidade e o sentido da vida associado em menores limitações funcionais entre as mulheres. Então, tem pesquisas nessa área já surgindo. E agora eu vou falar sobre um livro muito legal que se chama O Pequeno Médico. Eu acho que retrata exatamente isso que a gente está conversando aqui ao longo dessa noite, né? O que realmente importa para o nosso paciente? Então, a Alexandra é um menino de 12 anos, os pais são separados, ele reside com a mãe, e tem o irmão Marcelo. Ele tem hematura recorrente, que é sangue na urina, e aí depois ele descobre, né, que tem tumor nas glândulas suprarrenal esquerda, metástase, fica 42 dias internados e segue no tratamento por 1 ano e 8 meses. Esse livro é baseado em fatos reais, tá? E a mãe dele que escreveu. Então, aqui o momento mais difícil, acho que os médicos vão concordar comigo, é o diagnóstico, muitas vezes, né? A gente tem um monte de workshop de má notícias, acho que por causa disso, né?
E, de fato, gente, a maioria dos médicos ainda não sabe dar o diagnóstico, né? Eles falam de um jeito terrível. Eu já vi um paciente que falou que o médico deu um cartão de um oncologista para o paciente, que, né, ia ter câncer, enfim. Então, é muito triste ver esse jeito. E aí, no livro, relata, né? O resultado do exame que eu tenho aqui comigo não é bom. O médico já fala desse jeito, né? Aí a mãe pergunta, né? É um tumor na glândula suprarrenal esquerda. Então, como é que é esse contato humano ali com essa outra pessoa que está recebendo uma notícia que vai mudar a vida dela, né? E aí, nisso segue, né? A mãe falando que sem explicação e sem aviso, o Alexandre estava com câncer. Todos nós tivemos de nos adequar a essa nova situação. Como que é difícil para essa família lidar com uma pessoa adoecida, né? Para a pessoa adoecida já é muito difícil, e ao redor. Aqui a gente está pensando numa criança, né? Então, a mãe estava ali sofrendo demais com essa situação. E toda a dinâmica mudou. E aí ela comenta que o Alexandre era um sobrevivente da medicina moderna. Como assim, sobrevivente, né? A medicina deveria cuidar das pessoas. Aí fala um pouco dos médicos, né? Que quando ele começou a piorar e ficou na UTI, o que pegou aí foi a solidão. Nesse momento, os médicos não parecem mais pessoas, são distantes, não arriscam uma fala. Né? Como é que a gente trata esse paciente? Acho que eles falaram muito bem quando falaram do burnout, porque, de fato, a área da saúde, quantas pessoas estão ali exaustas, não estão mais aguentando lidar com tanto sofrimento? E isso aparece para o nosso paciente e para a família do nosso paciente. E o Alê, né, que era um menino de 12 anos, mãe, eu acho que eu vou ser um bom médico. Sabe por quê? Porque eu sei como é estar doente. Eu sei o que os médicos têm que fazer e eles ainda não fazem. Aí ele continua, né? Eu estou falando que quando eu falo alguma coisa que aconteceu comigo, eles não dão bola. E continuam repetindo a mesma coisa. Então, quando o Dr. Pedro falou da importância de compartilhar a decisão, é de fato ouvir o que eles querem falar e o que eles querem saber. Ele tinha 12 anos e ele queria entender o que estava acontecendo com ele. Ao contrário do que a gente pensa, né? O paciente não sabe que está muito mal. Não, o paciente sabe. Né? Ele sabe que a coisa não está muito boa ali. E aqui, o Alê perguntava o nome das enfermeiras, né? Mesmo estando escrito no crachá. E aí a mãe queria entender o porquê. E ele responde, é para elas olharem para mim e não esquecerem que eu estou aqui. Elas gostam de falar o nome delas, eu reparei isso. Também gostam de perguntar o meu e também não precisavam, porque elas já sabem. Mas aí é que começa a conversa. Né, a necessidade de ser pessoa. Aquela ali não me tratou como um número. Ela não me tratou como o paciente do quarto 10. Eu sou pessoa. Né? Eu tenho nome, eu tenho história, eu tenho uma biografia. Então, acho que essa parte do livro é muito legal para isso. E aí a mãe responde, né, pensa ali, né, que a consciência do Alê se previsou desde o início. Em tudo ele era sujeito. Ele não era objeto. Ele queria viver a doença dele, ele queria estar com as pessoas que ele amava, né? Ele queria interagir com as enfermeiras. Perguntaram da fisioterapia aqui, né? E no livro, a fisioterapeuta era a que ele mais gostava, as enfermeiras, porque eles conversavam bastante durante o exercício. E durante a minha experiência também, eles gostavam bastante de conversar com o pessoal da fisio. Tinha o investimento ali do pessoal também, né? E aí a humanização nos detalhes, né? Que na troca do curativo, ele teve que fazer transplante de medula, ele tinha que fazer muitos curativos, doía muito tudo, né? Ele tinha 12 anos. E aí a enfermeira olhava para ele e falava assim, Ale, tá doendo aqui? Falou delicadamente. Vamos continuar conversando enquanto eu toco o curativo, está bem? Faz toda a diferença. Né? Alguém olhar para você e falar, vou conversar com você, eu sei que, né, vou trocar esse curativo, do que simplesmente ir lá e trocando e mexendo como se uma pessoa fosse um objeto. E, por fim, alguns médicos são seres despreparados quando o assunto é gente. Compreender o paciente, ouvi-lo, aceitar suas falas e, às vezes, redirecionar ou repensar o tratamento é algo que a comunidade médica deveria começar a fazer. Que é isso, cuidados paliativos também. Né? De que você entender que, às vezes, não dá para fazer muito além e de que eu vou ter que fazer aquilo que é possível. Quando a gente entende que um paciente está com câncer, numa fase final, vou começar a quimioterapia? A não ser que seja, assim, algo que o paciente realmente precisa, né? Por exemplo, às vezes, quimioterapia mais paliativa, né? Que tem exatamente um foco e um objetivo ali. E esse sofrimento da mãe, né? Que a saúde dele foi piorando de maneira lenta, né? E parecia, contudo, que os deuses tinham alguma consideração conosco. E fizeram de tudo, fizeram que tudo se deteriorasse devagar, para irmos aceitando aos poucos a ideia de um fim. Tem muitos tipos de morte, mas, de forma geral, a gente tem a morte que é lenta,
né? Que você vai tendo um sofrimento gradual ali, vai vendo que a pessoa está piorando, né? E aí vai dando chance da família elaborar essa perda, fazendo, às vezes, rituais de despedida, né? Então, às vezes, pedir um perdão, arrumar alguns conflitos familiares. E tem mortes que não, que são mais acidentais, né? E que aí a dor é muito intensa, mas é um sofrimento diferente. E, nesse caso, ela percebeu que ali teve algum sentido diferente ela poder partilhar desse sofrimento com o filho. Mas todos que viveram essa cena, de alguma maneira, renasceram, né? E esse sofrimento modificou estar ali com ele, estar presente. E aí vai indo para o sentido da vida, né? É sempre um susto quando conhecemos a morte. Não estamos preparados para olhar para ela e muito menos para dialogar com ela. Todos nós sabemos que temos um fim, mas é engraçado como fazemos de conta que isso não existe. Não sabemos por que estamos aqui, por quanto tempo estaremos aqui neste planeta, nem quando, nem por que vamos deixar de estar aqui. E aí o Viktor Frankl, né, fala sobre isso, de que o homem não é destruído pelo sofrimento. Ele é destruído pelo sofrimento sem o sentido. Né? O sentido faz toda a diferença na nossa vida. Por fim, ele vai piorando, né? E aí ela comenta bem no finalzinho. Fico feliz por ter conseguido contar até o fim essa história vivida tão verdadeiramente por nós. Continuo em frente e, embora a mesma mulher, depois de tudo que vivi, sinto ter mandado até os ossos para melhor. Então, aqui é uma dimensão que o sofrimento tem, que eu acho que o Dr. Paulo também falou, de que é quando você transcende, né? De que aquilo pode ter um sentido diferente, né? De que ela foi mudada para melhor. Aquilo teve um significado, ela conseguiu dar um significado e aprender com isso. Enfim, cada pessoa que passa por um sofrimento tira coisas boas. Mas é óbvio que no momento do sofrimento, ninguém está muito feliz ali. Mas deixar as coisas acontecerem, né? Aceitar a vida como ela realmente é e deixar esse tempo passar e olhar para trás e ver, nossa, mas como é que foi essa diferença, né? E é isso, gente. Acho que obrigada pela atenção.